Boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Boa noite, grande Amato, o mestre das camisas aí, das frases personalizadas, grande irmão. Saudades, saudações. Boa noite a todos que nos acompanham em mais uma live aí do projeto Gilmar Mendes Convida. O tema de hoje já está fixado aí, a LGPD e os impactos no RH, né? Essa lei geral aí da proteção de dados. Quais são os impactos, quais são as providências, quando é que começa, o que é a lei geral de proteção de dados, qual o objetivo do governo, quando é que vai começar as penalidades, as sanções por conta disso, né? Convidei um especialista aí, referência no Brasil nesse tema. Minha convidada já entrou ali, já vi, né? Uma pessoa referência nacional no tema LGPD, que vai bater esse papo aí com a gente hoje, naquele esquema que você já conhece, né? Aquela conversa descontraída, mas sobre assuntos sérios. A gente ri, mas o assunto é sério, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Então vão convidando as pessoas aí, aperta aí o aviãozinho, convida os conhecidos, convida principalmente quem trabalha aí no RH, quem trabalha no departamento pessoal, a nossa cachaça maior, né? Mas também quem é da área contábil, área administrativa, psicologia. Super recomendado esse tema, muito atual, muito moderno, mas que muita gente aparentemente ainda não está dando a atenção devida. É um tema tão importante quanto esse, né? E fora essa confusão que o governo fez aí em relação a prorroga, não prorroga, a veta, a prorrogação, não veta, começa quando, começa a mutar quando. A gente trouxe essa live hoje com o intuito de esclarecer isso para vocês, não é? Bom, e aí sobre a semana do DP, a gente lançou aí a semana do departamento pessoal, vai ser semana que vem, né, de 20h30 às 21h30, deve passar um pouquinho, mas começa no horário. Serão 5 noites que nós vamos falar sobre temas de departamento pessoal, sobre admissão, sobre alguns cálculos de folha, sobre férias, 13º, sobre rescisão. Então a gente vai nas 5 noites da semana que vem, de 20h30 às 21h30, falar um pouco, né? O tempo é curto, mas dá para passar muita informação de qualidade com vocês sobre rotinas de departamento pessoal. Lembrando que é um evento totalmente gratuito e com certificado de participação, tá? É um evento gratuito com certificado, vai ser online, vai ser ao vivo, vai ser transmitido pelo YouTube. Então você consegue assistir de casa, da televisão, do tablet, do celular, sem problema algum. A gente vai passar a lista de presença diariamente lá e quem assistir as 5 aulas vai ter direito ao certificado de participação do curso, sim, lá no final. Bem interessante, a gente está com a inscrição recorde aí, eu esperava 500 pessoas. A gente já está com mais de 1.500 inscritos na semana do DP. Como a gente fala, tô besta com a quantidade de pessoas que já está inscrita. Então se inscreve lá no site que a gente divulga os cursos, né? O www.inscrição.com/premier. Tem também aí no meu Instagram, todas as divulgações de curso meu tem lá o site. Eu também divulguei a semana do DP. Corre lá e se inscreve, que eu acho que sábado eu vou esgotar as inscrições, tá? Quando bater 2.000 eu encerro e não vai ter mais ninguém para entrar. Esse sábado também agora a gente começa a nossa pós-graduação, né, o nosso MBA em Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias. Já está tudo confirmado, inclusive eu estava testando ali agora com o professor que vai fazer a aula inaugural, né, testando o slide dele, a esquematização toda, vai ser pelo Google Meet, né, claro, para alunos. A turma está confirmada, já tem mais de 40 alunos na nossa pós. Sábado tem aula inaugural. Vai ter uma palestra com o juiz do trabalho, Agenor Calazans, que vai falar sobre pandemia e os impactos na área trabalhista, na esfera trabalhista. E eu também vou estar lá, né? Orelha seca,
falando um pouquinho sobre a pós, mostrando algumas fotos, inclusive dessa turma aí, viu, Bruno, né, que você colocou aí a melhor pós, vai ter você na foto também. A gente mostra a foto das turmas que já foram formadas, mostra alguns eventos que a gente fez, esclarece todas as dúvidas e depois vai ter a palestra inaugural sábado pela manhã. E dia 3 de outubro já começa as aulas, né? 3 de outubro já começa as aulas. Curso de reforma trabalhista e previdenciária também confirmado, lá na outra semana, no outro sábado. E na outra segunda, terça e quarta também confirmado o curso de departamento pessoal na prática, né? Lá com o sistema Domínio, fruto dessa grande parceria que a gente tem aí. Bom, minha convidada já apareceu ali, vou pedir só que ela dê um oi aí só para subir de novo a conversa. Vi Sinésio também entrando aí, grande Sinésio que me indicou, né, a convidada de hoje. E que honra, que satisfação enorme falar com eles, falar com vocês sobre esse tema, né? E claro, a convidada que já deu ok, já vou convidá-la aqui, tá? Já vai entrar aqui com a gente. Vou mandar aqui o convite agora, né? A convidada de hoje é Bianca Molicone. Ela é advogada, é economista, mestre em administração, professora de Direito e Economia e Proteção de Dados da Faculdade Baiana de Direito e também é sócia responsável pela área de Compliance e proteção de dados no Pessoa e Pessoa Advogados, essa empresa de advocacia que eu sem ter ido lá já tenho o maior carinho. Tem Sinésio, tem Bianca, tem Antônio Reis, tem Nogueira Reis que é parceiro, eu já gosto dessa empresa sem conhecer mais de perto. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, professor, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom falar de um tema tão atual, tão pungente, tão importante para os departamentos pessoais, como é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela aceitou o convite de primeira, viu, gente? Eu pensei que ela ia falar, não tem como, vamos ver. Eu falei, a moça é estourada, como a gente fala aqui na Bahia, né? Estourada, fazendo várias lives, vários eventos nacionais aí. Eu acho que quem deu a força foi Sinésio, viu, Sinésio? Sinésio, minha gratidão tem moral. Novamente. E você também, professor Gilmar Mendes, moral imensa. Sinésio pediu, eu falei, pronto. Sinésio pediu, não vai ter não, né? Pessoal, manda aí o convite para os outros, clica no aviãozinho, tem 46 pessoas aí, provavelmente, geralmente, Bianca, em menos de uma semana, 3, 4 dias, bate 1.000 visualizações, 1.500 visualizações aí. Legal. Porque muita gente não assiste ao vivo, mas depois, como fica gravado no Instagram, o pessoal vai assistir depois. E aí eu vou contabilizando, né? Quantos acessos tiveram. Com certeza. Gente, o nosso tema de hoje, Lei Geral da Proteção de Dados, né? E os impactos no RH. Então, se quero a participação de vocês, podem mandar perguntas, mandar dúvidas aí para a nossa convidada. Claro, a gente já tem algumas perguntinhas para ela aqui. Vou começar a largar já. Talvez já sane a dúvida de vocês, mas quem tiver, pode ficar à vontade. Sinésio já mandou um oi aí, ó. Tô aqui para bater palma. Doutor Sinésio é um querido, é meu ídolo. Sinésio é uma figura. Só estou esperando ele me convidar para passar um final de semana com ele lá perto da ilha, como é o nome do lugar? Aí sim, eu também nunca fui convidada, não. Pois Fica é, aí, né? rapaz. Lá esse é o nome do lugar, perto de Salinas, Mutar, acho que é Mutar. Tô esperando só ele convidar para a gente ir lá tomar uma cervejinha, tomar um isso. Fazer uma live de lá. Sinésio, eu levo isso, levo o vinho, levo a cerveja, levo a carne, levo até a churrasqueira. Mas a gente vai marcar um final de semana aí, viu? Com certeza. Bianca, tem uma perguntinha para você que logo de cara, né? Diga, esse tema é um tema que está na moda, né? LGPD, todo mundo fala LGPD, Lei Geral de Proteção, mas muita gente não sabe nem o que é. Essa é a verdade, muita gente está perdida, né? Exatamente, verdade. A Sinésio botou aí cações, é porque é perde mutar, mas é cações, isso. Então, eu vou largar logo 3 perguntas em uma, tá? Que uma vai complementar a outra. O que é a LGPD? Por que ela foi criada? E quais são os objetivos do governo com a criação dessa norma? Não é? Então, vamos lá. Pessoal, fiquem abertos para perguntar o que vocês quiserem. Vão mandando as perguntas aí. Podem mandar que a gente vai interagindo. Sintam-se bem à vontade. Então, o que é LGPD, gente? LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
é a Lei 13.709, que foi aprovada em 2018, e depois de muitas polêmicas, vai entrar em vigor agora, finalmente, provavelmente em 18 de setembro de 2020, né? Já falo até provavelmente porque são tantas polêmicas envolvidas que ninguém sabe, mas acho que agora vai, agora entra. E de onde vem a necessidade de se ter uma lei geral de proteção de dados, né? Nós já viramos há muito uma tribo global, com tanto Big Data que a gente está vivendo aí, uma data-driven economy, uma economia movida por dados, em que a gente vai ter que falar aqui aquela frase batida, que a informação é, né, para o século XXI, que o petróleo foi para o século passado. Hoje a informação está no centro dos negócios. Sim. E com isso a gente tem N novos desafios em decisões, por exemplo, baseadas em algoritmos, né, que podem gerar tantas discriminações e que vem sendo objeto de estudo, etc. Nós temos problemas sérios de vazamentos de informações, de incidentes de segurança. Por quê? Porque temos dados os nossos dados sem pensar. O titular dos dados, sim, nós, pessoas físicas, muitas vezes não pensamos sobre que dados fornecemos. Vamos na farmácia e perguntam qual é seu CPF. E você vai lá e diz. Para quê? Para dar um desconto. Né? Pega um cadastro de você numa loja pedindo milhões de dados e aí alguém se pergunta, para que você quer isso? Né? Para que você quer esse dado meu? Então, essa imensa utilização de dados, essa massiva utilização de dados e de forma, inclusive, descontrolada, que às vezes tem ameaçado, inclusive, a democracia, como a gente vê, para quem quiser assistir, tem agora nessa quarentena, ainda restinho de quarentena, tem um documentário muito legal na Netflix, que é o Privacidade Hackeada, que trata da questão do Cambridge Analytics na eleição americana, etc., que mostra como a utilização dos nossos dados, eles podem até ameaçar mesmo os regimes democráticos, né? No Brexit, etc. Então, toda essa percepção no mundo, ela começou a ensejar uma necessidade de regulação da utilização desses dados. E na Europa isso é uma questão muito antiga. A primeira lei de proteção de dados no mundo é de 1970, vejam só, na Alemanha. Em 83, o tribunal alemão reconheceu o que se veio a chamar, e que está no centro da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, de direito à autodeterminação informativa. Isso foi proclamado lá pela Corte Suprema da Alemanha em 83. Em 95, a União Europeia ela elaborou a sua primeira diretiva de proteção de dados, a Diretiva 46 de 95, e de lá para cá, a proteção de dados na Europa tem evoluído muito. Nos Estados Unidos você não tem uma lei geral, mas você tem o FTC, né, o Federal Trade Commission, que é quem cuida da questão da proteção de dados. Recentemente, agora, no início do ano, entrou em vigor uma lei na Califórnia, tá, sobre proteção de dados, está se vendo com uma lei para Nova York. E o Brasil já estava muito atrasado nessas questões todas. Com toda essa... A Europa já vinha exigindo de nós um posicionamento com ela, porque você tem hoje muitas transferências internacionais de dados e o Brasil ainda sem nada. A Argentina e o Uruguai já tinham leis de proteção de dados e, finalmente, em 2018, um projeto nosso que era de 2010, originário aí da Senacom, foi aprovada, finalmente, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela é transversal, ela se aplica a todos os ramos do direito e ela foi um pouco assustadora para o mercado. O governo inicialmente tinha dado como marco temporal de entrada em vigor da nossa lei fevereiro de 2020. Houve o primeiro adiamento para agosto de 2020, durante a pandemia, porque muitos setores da economia ainda pediam que houvesse mais uma prorrogação. Algumas empresas sequer sabem o que é LGPD até hoje, né? Isso é muito prático, assim. Estamos há uma semana para que a lei entre em vigor e algumas empresas sequer sabem. Às vezes eu recebo, tão engraçado, questões assim. Ouvi dizer que a lei vai entrar em vigor em maio. Será que eu já deveria começar a me preocupar com isso? Falei, meu Deus do céu, né? E a gente que está trabalhando com isso vê que é algo tão já premente, tão preocupante, e as empresas brasileiras ainda algumas estão ainda fora dessa noção de que é necessária adequação. Durante a pandemia, como eu falei, foi editada no projeto de lei 1179, que acabou convertido na lei 14.010, havia se mudado a entrada em vigor da lei para 1º de janeiro de 2021 e a entrada em vigor das sanções para agosto de 2021. Antes desse projeto de lei ser convertido em lei, o presidente editou a medida provisória, que foi a 959,
alterando a entrada em vigor da lei, mas não das sanções, que já estavam no projeto de lei, para maio de 2021. Em 11 de junho foi aprovada a Lei 14.010, que adiou as sanções, né, objeto lá do projeto de lei 1179, que adiou as sanções para agosto do ano que vem. Sanções essas, prestem atenção, administrativas, aquelas que a lei prevê que a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí havia essa expectativa de que você ficaria com sanções para 2021 e que a lei entraria em vigor em maio de 2021. 2021. Mas o Senado, isso na Câmara, acabou que enquanto se votava a medida provisória, como vocês sabem, são 60 dias para ser aprovada, prorrogáveis por mais outros 60, e ela venceria agora em agosto, como venceu no dia 27 de agosto. A nossa Câmara dos Deputados, ao votar a medida provisória, decidiu por colocar a entrada em vigor em 1º de janeiro de 21. Mas o nosso Senado, surpreendentemente, entendeu prejudicado o artigo 4º da medida provisória e acha que a LGPD tem que entrar em vigor de imediato, apenas esperando a sanção ou veto presidencial ao projeto de conversão da MP 959, que está previsto para acontecer no dia 17 de setembro. Portanto, a nossa lei entraria em vigor no dia 18 de setembro, agora, semana que vem. Peraí, que foi muita informação. Foi muito dado, foi muita data, o povo ficou doido aí, o povo ficou zoado aí. Eu falei, peraí, menino, desliga aí, desacelera, você tá ligado no 220, calma. Vamos lá. Ficou claro aí a questão do que era, porque foi criada, e ficou bem claro também que nós estamos bastante atrasados, né, em relação à Europa, e em relação até aos nossos vizinhos queridos argentinos. Os queridos entre aspas mesmo, né? Que não sei por que a gente fez negócio com a Argentina, né? Os hermanos, Eles e o pessoal do Uruguai também já tinha feito antes da gente, né? O nosso veio de um projeto de lei lá de 2010. Isso. Que só foi tirado da gaveta, vamos dizer assim, em 2018. Exatamente. Não é isso? 2018, exatamente. Pronto. E foi convertido na lei 14.010 agora em 2020. Exatamente. Pronto, gente... Não. A Lei 13.709 está aprovada desde 2018, que é a LGPD. Só que essa lei vai entrar em vigor agora, em 2020. O projeto de lei, esse imbróglio todo, é com relação à vigência da LGPD. Certo. Como muitas empresas pediam adiamento, a sociedade não se sente preparada ainda para a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Houve esse monte de adiamentos, mas que agora... a nossa lei vai entrar em vigor. O que acontece? É Brasil, né? É aquela coisa assim, ó. É aquela coisa assim, ó. Não, bota aí. Faz a lei. Começa a vigorar tal tempo. Não tá cedo. Prorroga aí. Mas se ficar prorrogando, a gente nunca vai estar preparado. Isso é fato. Porque a gente sempre vai deixar para a última hora e quando chegar na última hora, prorroga mais de novo aí. Prorroga de novo. A mesma coisa foi com a social. Quando começou a vigorar, corre, que bora se adaptar. Então, para deixar bem claro, ela entra em vigor hoje, ela entraria em vigor quando? No dia 17? 18 de setembro. 18 de setembro. Então, ela entra em vigor... Oi? Semana que vem, né? Semana que vem, porque eu entendi ano que vem. Eu falo, não, peraí, pelo amor de Deus. Não. Então, ano que vem era o sonho que as empresas estavam, mas não. Isso. Então, a informação hoje, a gente sabe que no Brasil há uma certa insegurança jurídica em alguns aspectos, né? Às vezes o que é hoje, de repente, amanhã depois muda, em cima da hora muda. Mas hoje a informação é que a lei começa a vigorar dia 18 de setembro. Isso. Daqui a mais ou menos uma semana, né? Que vai cair na sexta, por sinal, né? Aí o pessoal bota logo para segunda. Então, dia 18... Como sexta-feira não é um dia que não existe, né? Então, 18 de setembro começa a vigorar. No entanto, as sanções administrativas vai ser a partir de 2021. Agosto de 2021. Agosto de 2021. Tá, então a gente pode presumir, né, ou deduzir que de 18 de agosto até de 18 de setembro desse ano até julho do ano que vem, ninguém vai ser punido, é isso? Vai ser tipo uma fiscalização orientadora? Seria mais ou menos isso? Ou como é? Então, a gente tem quem seria o grande órgão fiscalizador e mais.
a quem são atribuídas muitas competências de regulação da lei. Seria a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu trataria a partir de agora como ANPD, tá? ANPD. ANPD. A ANPD, coincidentemente, no dia 28 de agosto, logo depois que o Senado aprovou a entrada em vigor da LGPD, né, praticamente agora em setembro, foi promulgado um decreto pelo presidente, o 10474, que forma a estrutura toda da NPD, etc. Mas a nossa NPD ainda não está formada. É a NPD que cabe a aplicação das sanções previstas na LGPD, tá? Entendi. Mas, então, essas sanções previstas na LGPD a serem aplicadas pela nossa NPD só entram em vigor em agosto do ano que vem. E aí, posso ficar tranquilo, não serei sancionada durante esse período se tiver alguma incongruência com a lei? Não é bem assim. Assim que a lei entrar em vigor, quem se sentir lesado, achar que aquela empresa, por alguma razão, não cumpriu com os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, poderá socorrer-se do judiciário. Como diz a nossa Constituição, né? Nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, a Justiça já poderá, de repente, aplicar uma indenização, etc., com base na Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela entrar em vigor, efetivamente, mesmo que estão lá para o ano que vem. E mais, nós já tínhamos, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, muitos diplomas normativos que tratam do uso de dados no país, já. Como, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90. Como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. A LGPD prevê, lá no seu artigo 52, parágrafo 2º, que ela não afasta a aplicação de leis específicas, né, que tratem de proteção de dados, e nessas leis existem algumas proteções, algumas sanções específicas. Perfeito. E não são aquelas da lei geral. Mas, como todos estão mais atentos à proteção de dados, os titulares, o Ministério Público, os PROCONs, etc., a gente já tem visto, né? Quem lê jornal, quem assiste aí, quantas vezes a gente vê empresa tal foi multada porque vazou dados, incidente de dados, e aí a Senacor está com esclarecimento. Então, esses órgãos já estão atuantes e, dentro das suas competências, também poderão aplicar penalidades das leis específicas, tá? Beleza. Suzana perguntou aí, corre o risco de não entrar em vigor dia 18? Eu acho difícil, viu, Suzana? Acho que, assim, eu ainda brinquei no início que eu não afirmo mais nada de LGPD, porque, né, com relação à vigência, porque, por exemplo, eu não imaginava que para mim, ela entraria em vigor lá em 1º de janeiro, isso parecia algo bem acordado, né, dentro da sociedade e do nosso legislativo, mas não foi. Então, assim, acho muito difícil, não há uma reviravolta, não é possível a nova MP, não acho que você vai conseguir votar um projeto de lei com tamanha rapidez, então acho que ela entra aí, sim, no dia 18, mas aguardemos. Aguardemos ser no próximo capítulo. Né? Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. E realmente foi uma surpresa, porque estava todo mundo já esperando que adiasse, seja por conta de pandemia, seja porque o assunto não tinha colado ainda, né? Não estava naquela expectativa toda, de repente, não, vai ser agora. Aí todo mundo tá doido, sem saber para que lado vai, parecendo um bocado de barata tonta. Exatamente. Ele já colou há muito tempo, por exemplo, para empresas muito grandes, empresas que às vezes são subsidiárias de empresas de fora, em especial europeias, que já se adaptaram ao GDPR, já vinham por lá, que é a legislação europeia, né? A General Data Protection Rule. Então, as empresas que já vinham dessa tradição europeia, que estão lá, já se adaptaram, ou empresas muito grandes. Mas a gente tem muita empresa, inclusive, por exemplo, que são intensivas em uso de dados, como hospitais, laboratórios, etc., com dados, inclusive, sensíveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre o que é isso, que ainda não tem nenhuma adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pelo que você já conhece bastante da lei, pela realidade do Brasil e das empresas de uma forma geral, exceto essas grandes que vêm de cultura já europeia, que já adaptou até por força disso, você entende que a adaptação das empresas é algo rápido ou tem muita coisa para mudar, para se adequar à LGPD? Olha, não é um processo rápido. Por que não é um processo rápido, gente?
A LGPD, como eu falei antes, é uma lei transversal. Ela vai se aplicar a todos os ramos do direito, tá? Você tem algumas excludentes, por exemplo, a utilização na segurança pública, mas que tem sido pensado vem sendo já gestado um projeto de lei exclusivo para essa finalidade, mas ela vai atingir a todos, as empresas públicas, as empresas privadas, os órgãos do governo, etc. E ela precisa passar por todos os setores da sua organização. Porque quem utiliza dados, né? Quando eu entro num prédio comercial, eu deixo lá o meu RG, não é verdade? Sim. Quando eu chego na sua empresa, também muitas vezes você me pede uma identificação. Quando você vai contratar alguém, eu peço inúmeros dados. Quando eu atendo um cliente num saque, eu peço inúmeros dados. Quando eu vou celebrar um contrato, até mesmo com uma pessoa jurídica, eu colho dados de pessoa física. É importante, gente, que fique bem claro também para vocês. A LGPD é uma lei que trata de dados de pessoa física, não pessoa jurídica, pessoa natural, tá? E o que é dado pessoal? Dado pessoal é aquele dado que pode identificar, que identifica ou que pode identificar uma pessoa. Uma pessoa. Tá? Então, por exemplo, seu CPF é um dado pessoal, seu próprio nome, seu endereço, mas eu posso ter dados que não lhe identifiquem de imediato, mas que vão lhe possibilitando que eu vá lhe identificando. Sua forma de andar, sua biometria, um histórico de compras, né? A gente tem um caso emblemático nos Estados Unidos de um supermercado em que ele fazia um histórico de compras de um cliente, no caso de uma mocinha jovem, e aquela pessoa começou a comprar coisas para grávidas. E o algoritmo lá começou a perceber, ela está comprando isso, a menina está grávida, vou mandar propaganda de grávida. E o pai dela percebendo que ela estava grávida pela propaganda direcionada do supermercado. Quer dizer, aquilo... Então, veja como Big Data. Um dado que não tem nada de pessoal, aparentemente, o Big Data, acaba lhe revelando uma característica da pessoa ou a pessoa, quem é aquela pessoa, por juntar uma coisinha com a outra, tá? Esse algoritmo é inteligente, viu? Esse Big Data aí, ele... E ele é muito inteligente, com certeza. Fabiane pergunta aí, ó, a biometria pode fazer parte dessa lei? A biometria é parte dessa lei. Ela afirma, né? Ela afirma. A biometria, gente, ela tá, quando a gente olha lá as categorias de dados, a gente tem dado pessoal, que é o que eu defini aqui, que é aquele relacionado a uma pessoa natural, identificada ou identificável. E você tem uma categoria que é a chamada de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados relativos à sua... dados biométricos, dados de saúde, dados relativos à orientação sexual, dados relativos à filiação sindicato, orientação religiosa. E por que ela elege esses dados como dados sensíveis? Porque esses dados são aqueles que podem trazer uma maior discriminação. Não é? Então, a gente precisa tratá-los de uma forma com ainda mais segurança do que se trata um dado pessoal normal, como CPF, um RG, etc. Quando alguém for entrar num condomínio agora que pedir a identificação, falar assim, você conhece a LGPD, eu não vou dar não sou obrigado. Estou até imaginando as cenas, né? Das pessoas, isso é outro ponto, a questão das bases legais, né? Se você quiser, a gente fala base legal. O que é base legal? O que é base legal? Pelo que você tem visto aí no cenário também, as empresas, principalmente com esse veto à prorrogação, as empresas começaram a correr para se adaptar, ou você entende que ainda estão meio que sonolentas, esperando dizer assim, ó, já vigorou para começar a correria? A gente tem algumas sonolentas, mas a já começou a correr, e a piadinha que corria logo no dia, logo que o Senado aprovou, né, a entrada em vigor da LGPD para agora, era uma brincadeira, eram as pessoas jogando no Google. Como se adaptar à LGPD em 6 horas? A piadinha era essa. Então, assim... Algumas empresas já começaram a correr, mas assim, não é tão fácil a gente sair. A empresa tem um processo, tá? E a LGPD é uma lei muito sobre transparência e accountability, sobre prestação de contas. Você precisa, ela fala no artigo 50, que as empresas devem criar um framework de governança de dados que mostre que você é capaz de proteger os dados, de utilizá-los de forma conforme a lei, e demonstrar isso. E aí, para você formar esse seu framework de governança, precisa dar muitos passos, a começar pelo seu mapeamento de dados. Perfeito, perfeito. Vou entrar agora, você falou sobre a questão da fiscalização, está sendo criada aí a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, é uma ANAC, uma Anvisa, nessa linha de raciocínio. Está sendo meio que montada a ANPD...
Sim. Isso. Ela deveria ser um órgão independente, mas ainda está vinculado ao executivo. Lembre que a gente estava atravessando um período de crise fiscal muito grande. Quando a lei veio lá em 2018, ainda estávamos, né, saindo ali daquela crise do governo Temer, e ela ficou vinculada ao Poder Executivo. A ideia é que ela seja uma agência completamente independente, que ela não fique embaixo como ela está hoje, a estrutura está dessa forma, mas é que ela efetivamente saia das abas aí do Executivo e seja tal como um ANAC, etc. Exatamente. Só reforçando o que você colocou muito bem, que independente da Lei Geral da Proteção de Dados, da NPD ser criada, de multas, de penalidades começar lá a partir de agosto de 2021, existe a questão do MP, do PROCON, de órgãos que já atuavam em áreas próximas ou até em relação à proteção de dados e que pode hoje Isso. já atuar as empresas, né? Sim, sim. Não com base, veja, é com base nas leis específicas deles, tá? Uhum. Hoje, antes da lei vir, Isso. tem que basear lá na lei específica, tá bom? Pronto. Tem algumas perguntas aí de Alessia, outra de Sinésio. Vamos chegar lá, viu, Sinésio? Eu tô com uma já mais ou menos a mesma pergunta que você fez aí agora. Vamos entrar então. A galera do RH tá ansiosa aí, um condomínio. Falar no Aí RH. do RH, pronto. Vamos entrar agora, como eu falo, na nossa cachaça, na minha cachaça, que é o departamento pessoal principalmente. Mas quais cuidados os profissionais de RH, de departamento pessoal, devem ter logo na admissão em relação à LGPD? Focando aí em admissão, em processo seletivo, entrega de documentos, exames médicos, Right. que te chamou logo a atenção. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre princípios de tratamento. A lei traz que eu tenho que tratar dados com uma determinada finalidade. E essa finalidade precisa ser explícita para o titular. Olha a transparência aí. Esses dados têm que ser adequados, eles têm que estar compatíveis com a minha finalidade e eles têm que ser os dados necessários, ou seja, aqueles limitados aqui ao tratamento que eu vou realizar. Eu não posso pedir dados excessivos e desproporcionais em relação àquelas finalidades declaradas. Então, o primeiro passo para o RH é já na seleção do funcionário. Que dados eu vou pedir quando eu for selecionar alguém? O que é que eu devo pedir? Eu devo pedir dados que me possibilitem ver as competências que eu quero para aquele cargo. Mas eu não deveria pedir dados ali. Hoje tem clientes que me perguntam, eu devo pedir gênero? Porque muitas vezes você vai fazer o seu currículo, você tem uma plataforma, aí ela pede masculino e feminino. E aí eu falo para ele, vamos lá para os princípios da lei, que o maior princípio é a boa-fé, e aí finalidade, adequação, necessidade. Preciso disso para esse cargo? E posso precisar disso para esse cargo? Porque um outro princípio da lei muito importante é a não discriminação. Quando eu pergunto a você qual o sexo, se é feminino ou masculino, se eu utilizar aquilo com um fim discriminatório, eu estou completamente fora da lei. Sim. Né? Sim. Se na minha plataforma eu uso, por exemplo, uma decisão automatizada, é muito comum, isso não é comum para filtrar, agora, há 20 anos, o filtro. Currículo, a lei traz lá no artigo 20 que quando for utilizada a decisão automatizada para tomar uma decisão com relação a um determinado titular, em relação ao perfil, seja de consumo, seja de crédito, seja do que for, que ele tem direito a uma revisão daquela decisão. Então, se o candidato souber, e isso deve ser dado transparência, olha outro princípio super importante da lei, tudo que você faz com o dado do titular precisa ser transparente. Então, se ele souber que aquilo é uma decisão automatizada, ele pode lhe pedir um esclarecimento. Por que eu fui eliminado? O que aqui? Eu quero uma revisão dessa decisão. E às vezes vai ter um critério ali e você veja, quando você revelar o critério, você pode cair no critério. Você pode entregar o ouro ao ladrão, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, veja como a gente precisa tratar esses dados. Nada é fixo ou imóvel. A lei não veio para impedir que se usem dados pessoais. Não é isso. Mas que eles sejam utilizados com responsabilidade, com prestação de contas e com transparência e para fins não discriminatórios. É isso que o profissional de RH precisa ter em mente. Então, seleção de pessoal. O que é que eu preciso para aquele cargo? Se a gente olhar órgãos tipo a ANPD brasileira, se eu olhar um órgão lá fora, por exemplo, o órgão francês, que é o CNIL, que tem muitas orientações e espero que a nossa ANPD também traga para que as empresas fiquem mais tranquilas, para saber qual é o posicionamento da nossa autoridade nacional. O CNIL fala, por exemplo, você não pode pedir sequer num currículo ou numa plataforma de seleção
o número do seguro social dele, seria um número do PIS, por exemplo. No PIS da gente aqui. Para que você quer isso para uma seleção? Para nada. Né? É. Finalidade tem aquilo ali. Se aquele cara for contratado, aí sim. No máximo você pode perguntar, você é inscrito, você tem carteira de trabalho, ok. Daí a você pedir esses documentos naquele momento, não há ainda uma necessidade daquilo, tá? Aí depois você contrata o seu funcionário. E aí é importante a gente falar, além dos princípios, falar sobre bases legais. Você vai ter que enquadrar o seu tratamento de dados. Olha, tem tanto termo que se você estiver na dúvida, eu vou contando. O que é tratamento de dados, gente? É coleta, armazenamento, utilização, a passagem e tal. Eu preciso enquadrar o meu tratamento de dados nas hipóteses de tratamento que estão previstas lá na lei, no artigo 7º, para dados pessoais normais, e no artigo 11, que para dados pessoais sensíveis. E aí eu tenho, aí onde é que você mencionou um momento aí, professor, consentimento. O consentimento é a primeira hipótese de tratamento de dados. Às vezes eu preciso pedir para o titular um consentimento. Mas ele é a única? Não. Eu posso tratar dados para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Então, quando eu contrato você, eu preciso do seu número do PIS para pagar o seu INSS, né? Para informar isso também, para informar as bases de dados do governo que aquele trabalhador está ali na minha empresa. Naquela empresa. Sim. E veja, uma coisa importantíssima para o departamento pessoal, gente. Consentimento é uma base legal, é a primeira base legal que aparece na nossa lei, mas ela não serve para tudo e para empregado é uma base muito perigosa. Por quê? Porque o consentimento, na forma da LGPD, precisa ser livre. E a gente pode considerar que um funcionário tem consentimento livre para tudo e qualquer coisa? Você não tem aí uma liberdade total ao fornecer seus dados, né? Então, é muito melhor você observar dos seus empregados e enquadrar em outras hipóteses de tratamento, como cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, como cumprimento de contrato. Muitos dados eu preciso do meu empregado para celebrar com ele um contrato de trabalho. E muitos dados eu preciso dele também para que aquele contrato seja desenrolado no dia a dia da empresa. Alguns momentos eu posso até conseguir utilizar o consentimento para o empregado. Lembrando que consentimento dado pode ser revogado. No momento em que eu utilizo como base legal o consentimento, o titular pode dizer, agora eu não quero mais que você trate esse dado meu. E aí você não deveria poder tratar. Então, novamente, por isso que é importante você enquadrar corretamente nas bases legais que a lei te dá, para que você não venha também a ter problemas. Na Europa tem muita empresa multada por enquadrar erroneamente o tratamento nas bases legais. Nas bases. Eu fico imaginando, né? Hoje em dia a gente vê divulgação de vaga de emprego dizendo sexo. Imagina, né? Pedindo a determinada idade, determinado sexo. Imagina o que acontece aí diante disso tudo, né? Muita coisa, professor, já está ligada ao trabalhista, né? Quando a gente vê direito de imagem do empregado, você já tem muita decisão no TST sobre direito de imagem. E você vê lá, se for para fins comerciais, tem que ter um consentimento específico do empregado, né? Então, veja, a LGPD, ela traz princípios que muitas vezes já estão na nossa legislação. E que a gente é esse trabalho de quando eu for tratar o dado, eu vou olhar para a lei, eu vou pensar nos princípios, por isso que é muito importante que a gente não fique só naquele, como é que eu faço aqui? Mas não entendo a lei. Eu preciso entender a lei, eu preciso entender principiologicamente o que é que ela quer e eu preciso olhar para cada ramo do direito o que eu já tenho, porque aquilo já vai ser um norte também para a proteção de dados, tá? Ok, admissão. Saindo um pouquinho de admissão, pulando aí, depois que ele entra, a gente tem aí as rotinas de permanência, manutenção do trabalhador, folha de pagamentos, férias. Teve uma perguntinha em relação ao CID no atestado, né? Os exames, rescisão. Níveis de saúde. Tentando vincular aí a LGPD com a área trabalhista, o que mais chamou a atenção, exceto a admissão que já foi, que seriam pontos de adaptação das empresas para essa nova norma? Então, gente, vamos pensar boas perguntas aí com relação a atestado, essas áreas de SESMIT, né? Você lida numa área dessa com dados extremamente sensíveis. Então, aquele dado daquele titular que te dá um atestado médico que tem uma CID, é um dado de muita sensibilidade. Você tem que ver onde ele transita. Quem tem acesso a esse dado?
E uma coisa importante, a LGPD não é só sobre dados digitalizados, dados digitais. Ela é também sobre dados em papel, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido, antes de falar dos dados de saúde. Quantas vezes eu vou numa empresa e peço, às vezes, um papel de rascunho? O que é que me dão? Um currículo de alguém, cheio de dados pessoais. Coisas assim que a gente não pensa, que ninguém pensava. Então, veja, é uma mudança de mentalidade muito profunda que nós temos que ter, principalmente no RH. Porque dentro da empresa, o RH é aquela área que tem muito dado, muito dado e muito dado sensível. Eu tenho dado de saúde, como é que eu transmito esse atestado médico? O empregado entrega, ele entrega no envelope, ele entrega para quem? Quem tem acesso àquele dado dentro da empresa? E aí eu vou para a minha lei, eu preciso adotar medidas técnicas e administrativas que protejam o meu titular de incidentes, de vazamentos, de justamente situações ilícitas ou acidentais que vão expor aqueles dados deles, em especial com dados de saúde, tá? Então, o atestado médico, eu tenho que ter um procedimento interno que muitas empresas já têm um cuidado com isso muito grande, né? Então, eu vou ter que ter, assim, quem tem acesso à pasta dos funcionários? Eu tenho ali uma restrição de acesso físico, porque aquela pasta é física. Quando eu mando algo desse gênero por e-mail, será que eu não deveria, com a minha TI, adotar uma segurança maior de, por exemplo, para abrir aquele atestado, a outra pessoa, até dentro da minha empresa, ter uma senha, porque sem querer eu posso passar aquele e-mail, às vezes, por um e-mail, né? Quantas vezes você não recebe um e-mail errado? Ou alguém passa, vou mandar um e-mail para a Bianca, e aí entra outra Bianca, passou para lá. Então, você tem que ter esse cuidado, você como RH, até junto com a consultoria, de estar ali pensando em medidas que vão mitigar os riscos de incidentes de segurança de vazamento. E vazamento, gente, não é só... não, às vezes tem lá, uma operadora de telefonia vazou milhões de dados do seu pessoal. Um e-mail que você mande errado é um incidente de segurança. É um incidente. Para ele pode, inclusive, ter dados extremamente sensíveis daquela pessoa. Se for um atestado médico, a depender da doença que tem ali, você pode ter dados extremamente sensíveis, tá? Verdade. Olha, gente, ela falando aí já me veio uma ideia doida aqui na cabeça. Viu? Então, o armáriozinho que coloca a pasta dos trabalhadores do dossiê, já compra o armário com chave, né, para não ficar acessível a todo mundo. E ver quem é o guardião da chave, onde é que o guardião Isso, que seja a chave. Chega na empresa, às vezes fala assim, não, tá aqui numa gaveta, na gaveta de Zezinho. Todo mundo sabe que tá na gaveta de Zezinho. E aí vai lá e pega, né? Então, vocês assim, que ficam pegando o estagiário para fazer tudo, botar estagiário para guardar arquivo, organizar arquivo, cuidado com o estagiário. Viu? Exatamente também. Termo de confidencialidade com seu funcionário, treinamento dos funcionários, isso aí, gente, é central, porque isso aí vai mostrar que você está fazendo um esforço de adaptação e um esforço para proteger aqueles dados. E esse esforço, que é demonstrável, você precisa demonstrar, precisa prestar contas, ele está lá no nosso artigo 52 das penalidades como um atenuante na aplicação das penalidades. Se a empresa conseguir demonstrar que ela tem um framework bom de governança de privacidade, se ela treina os funcionários adequadamente, e aí quando a gente fala em treinamento, eu tenho que pensar na minha alta direção, que ela tem que estar consciente, eu tenho que pensar num treinamento instrumental para aquelas pessoas que lidam muito com dado, com o RH, por exemplo. Ele tem que ser muito treinado, ele tem que compreender a lei, ele tem que saber onde enquadrar, etc. E eu tenho que pensar num outro treinamento de conscientização para aqueles funcionários que não usam intensamente dados, mas podem passar por eles. Podem passar, por exemplo, o currículo na mesa de alguém e dizer, olha, eu encontrei isso aqui, não pode, gente. Como é que eu descarto os dados? Com que segurança eu faço isso? Então, essa disseminação de cultura na organização, que também é um grande papel do RH, e a melhor forma de como disseminar essa cultura é importantíssima, é central na legislação. Perfeito. Kátia colocou aqui, avaliação psicológica. Acho que ela quer dizer ter acesso ao resultado da avaliação, deve ter sido isso. Pois é. Vamos lá, direitos dos titulares. Um outro princípio da lei, né? A transparência, o acesso, o livre acesso aos dados. E esse princípio que está lá no artigo 6º, ele vai estar refletido no artigo 18º, que diz que os titulares têm direito a exercer os seus direitos do titular frente à empresa, frente àquele controlador de dados, tá? A gente não tinha falado desse nomezinho aí, então, para aquele que é o responsável pelo tratamento,
Então, o empregador, ele é sempre um controlador em relação aos empregados dele. Então, ele tem direito a receber daquele controlador que informações o controlador tem dele, para que finalidades o controlador usa aqueles dados. Isso tem que ser feito de forma gratuita e facilitada. E caso não seja feito, o titular pode entrar em contato lá com a NPD e denunciar. Perfeito. Fabiane perguntou aqui, como fica no caso farmácias que retêm receita para vender remédios? Bom, a farmácia também, ela retém receita, veja, olha a base legal para cumprimento de obrigação legal regulatória, correto? Ela é obrigada a reter aquela receita, porque o governo diz que para vender remédios com retenção de receita... Alguns tipos de remédio. Um banco de dados daquelas vendas. Agora, ele tem que proteger aquele banco. Ele não pode ter lá também uma pastinha com receitas controladas que fique ali no balcão, que se alguém chegar, pega a pastinha, que outros funcionários dentro da empresa têm acesso. Ou seja, você precisa restringir o acesso àqueles dados. Então, quem é o responsável aqui? Bom, chegou uma receita controlada, eu, atendente, pego a receita e ali eu coloco numa pasta que já vai para um local que pouquíssimas pessoas têm acesso. Pessoas que tenham justificativa para ter aquele acesso, né? Uma vez que você tenha vendido, o vendedor vendeu, tem alguma finalidade ainda para ele acessar aquela receita ou ele já passou adiante? A não ser que alguém venha perguntar a ele, tirar uma dúvida. Senão, eu já vou ter que mais um papel importantíssimo para o RH. Não só em dados em papel, tá? Pensando na receita que é um dado em papel, mas em dados também digitais. Eu preciso definir a acessibilidade àqueles dados. Só devem ter acesso a dados pessoais quem precisa deles para o exercício de suas funções. E aí, quando se tratar de dados digitais, eu, RH, vou definir isso junto com a minha TI, eu vou dar lá as minhas permissões de acesso, para quem pode ter senha, para entrar naquilo ali, o outro não tem, não entra. Eu tô imaginando até os sistemas de folha, né? Bloqueando todo mundo. Ó, você que é estagiário não vai ver isso aqui não. Ó, quem é do contábil não vai ter acesso a isso aqui não. Ó, seu usuário agora só faz isso. Exatamente. Vai ser uma briga. Viu? Compartilha isso aí para uma contabilidade interna. Que cuidados você precisa ter com os seus operadores? Outro termo que a lei traz, que é aquele que trata em nome do controlador, que é o operador. Então, se eu contabilidade terceirizada, eu vou ter que passar dados de meus titulares para aquele operador. E eu preciso garantir que aquele operador esteja com cuidado com as informações que eu passo para ele, porque sou eu que respondo primeiramente para o meu titular, tá? Kátia colocou aí o LinkedIn. Não entendi a pergunta, mas o LinkedIn é uma rede social ela deve estar profissional, querendo né? ver o que você coloca ali profissionalmente. Você, titular, está você que está dando. Os seus dados. Né? E ali, para aquela abertura que você deu, é como se você tivesse dado um consentimento. Uma ali, permissão, exatamente. Uma permissão. Agora, o LinkedIn também, a gente tem que olhar lá a política de privacidade do LinkedIn, o que é que ele lhe pede de consentimento para ter com aqueles seus dados. Né? Porque você deu o dado para ele com a finalidade de colocar ali na rede. O que Kátia também Google. Aquilo ali se tornou um dado público e a lei fala também sobre dados públicos do titular. Ela diz que para dados que o titular tornou públicos, eu não preciso de um consentimento dele para utilização. Porém, eu não preciso dar de consentimento, não quer dizer que eu não vá precisar cair nos outros princípios, finalidade, adequação. Então, isso é uma discussão que está muito premente e que vai surgir cada dia mais com relação a dado público, porque a gente tem, não só no LinkedIn, rede social que você deixa aberta, mas também dados de processos judiciais, que por natureza são públicos, dados em cartório, dados de certidões, né? Dados de uma junta comercial. Quantos dados nossos estão aí públicos e como é que isso vai ser tratado? Ainda tem várias questões aí. Vários. A pessoa até fala, quer saber da vida de quem? Bota o nome do Google, que vai aparecer um bocado de coisa da pessoa. E se você fizer uma pesquisa aí, você bota lá no Google, tênis, pronto, você vai receber e-mail de tênis, vai aparecer no seu LinkedIn, vai aparecer no seu Facebook, vai aparecer no seu Instagram, vai chegar a coisa no seu... Tudo que você faz para lhe mostrar promoções, né? É isso aí. Essa é outra vertente que são os dados de marketing. Outra vertente ainda, né? Para marketing, né? Tem a vertente. Como eu falei, a lei é transversal. Vai para tudo. Transversal.
Bianca, fala um pouco aí sobre a área de compliance, de proteção de dados, lá na pessoa e pessoa que você é responsável, sobre o trabalho que vocês fazem de consultoria, de apoio, de atendimento, de adaptação da LGPD aí para os clientes, para aquele pessoa que está assistindo aqui, tem uma empresa que trabalha em uma que está parecendo cego em tiroteio e precisa se adaptar correndo, né? Exatamente. A nossa área de proteção de dados, ela está numa área maior, que é a área de compliance, que a gente trabalha com compliance anticorrupção também, tá? Com compliance trabalhista. E dentro também do compliance, a gente tem o compliance com a área de proteção de dados, o compliance com a LGPD. E aí a gente faz projetos de adequação, faz consultoria, responde, né, a consultas, etc. E faz projetos de adequação que a gente começa com um mapeamento de dados. Então, a gente vai para a empresa, o que a gente precisa fazer como passo 1 para se adequar ao LGPD? Primeiro, eu tenho que saber que dados eu uso, verdade? Se eu não sei que dados a minha empresa usa, para que ela usa, qual o fluxo de dados na minha empresa, para onde eles vão, para que departamentos na minha empresa esses dados vão, e para onde eles vão fora da minha empresa, com quem eu compartilho esses dados, externamente, internamente. Então, eu vou fazer um mapeamento que vai me dar todo esse direcionamento. Depois do mapeamento, a gente olha para aqueles dados e vê lá, faz um diagnóstico, né, um assessment, uma avaliação de como está aquele tratamento com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os gaps que a minha empresa tem com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a gente vai colocar lá, olha, esse dado aqui que você está pedindo me parece excessivo para essa finalidade. Se você está lá no seu, vamos pensar no RH, numa seleção, e eu estou pedindo a cor dos olhos das pessoas, eu vou dizer, olha, acho que você não tem por que pedir cor dos olhos. Avalie se há alguma finalidade e essa finalidade é legítima, né? Você pode sustentá-la frente à lei. E se ela não for, eu preciso excluir esses dados. Eu preciso ter um tempo de retenção. Então, a gente vai olhar todo o seu framework de governança de dados, ver o que gaps ele tem em relação à legislação e fazer um plano de ação para que a empresa comece a construir a sua governança de privacidade. Perfeito. Bianca, estão pedindo seu telefone aí, ó. Duas pessoas já pediram aí. Suzana, minha amiga Suzana, gente boa demais. Pronto. E outra pessoa também pediu aí. Ju tá aí, não foi? Também pediu também. Passa o contato aí da pessoa e pessoa. Contato, ele pode passar? Pode passar. Viu? Tranquilo. Eu pensei que ia dar Não tem problema nenhum. Pronto. Tô imaginando meu zap agora não vai parar, né? Qual o contato de Bianca? Passa o contato de Bianca. Largou pra mim, né? A bomba Largou dos dados está em sua mão. Sem problema. Todo mundo tem meu telefone. Se quiser, pode me pedir pelo direct ou meu telefone. Vocês têm aí. Todas as postagens de minha de curso tem meu telefone lá. Me pede, Isso, não garanto responder agora. E aí você manda meu e-mail, não tem problema. Quem quiser tirar dúvidas, etc. Eu só tenho um celular, então eu vou mandar o celular, viu? Eu mando um e-mail para você, não se preocupe. Pronto. Mande e-mail para mim, que nunca faço. Você só tem o celular. E vai passar rápido. Pronto. Sem problema. Mande um e-mail para mim, que aí eu vou dando e-mail de... Viu, Suzana? Me pede, Ju tá aí também. Kátia também colocou aí também. Nosso tempo tá acabando já, não é? Rapidinho, né? Rapidinho, o tempo passa. Estamos aqui aproveitando os últimos minutinhos. Suas considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar, que você julga importante, fique à vontade. Tem tanta coisa para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, gente. O que eu falo para vocês é, você que é do RH, comece a estudar, pegue a lei, pegue principalmente o artigo 6º da lei, que são os princípios, entenda para onde a lei quer lhe direcionar, né? O que ela quer, o que essa lei quer. Ela quer que a gente trate o titular com respeito. Quem é o titular? Sou eu, é você. Né? Nós somos titulares também de dados. Nós, dentro da empresa, estamos ali atuando em nome do controlador, mas somos também parte, né, interessada nisso aí. Então, o que nós queremos como titular? Queremos que nossos dados sejam respeitados. Então, nosso papel dentro da empresa é fazer com que a nossa empresa atue de forma íntegra, de forma transparente, de forma a respeitar o direito dos titulares, que amanhã pode ser eu ou você que está ali fora da empresa, né? Então, como funcionário, como cliente, etc. Então, comece a estudar a proteção de dados, a olhar isso como um assunto que é muito importante, que precisa ser tratado dentro das empresas, que a gente precisa formar lá um comitê de privacidade. Pega lá, quem é que usa mais dados na minha empresa? É o pessoal do marketing?
é o pessoal do RH, a TI, a segurança da informação, aquele cara que lida ali com o cliente no front. Vamos fazer aqui um comitê, vamos começar a estudar a privacidade, vamos ver como é que a gente pode se adaptar, vamos começar efetivamente a implantar a lei nas nossas empresas. Por quê? O que a gente tem percebido? Quando você tem um vazamento de dados, além do problema da multa, o que você tem muito grande para a empresa? Um dano reputacional. Né? Aquelas empresas que pensam no longo prazo, Verdade. fez mais isto, não só na área de LGPD, na área de compliance, na área de integridade. O que a nossa sociedade civil quer de nós como empresas? A gente quer transparência, a gente quer integridade, a gente quer ser tratado com respeito. E é isso que você, como funcionário da empresa, como um líder de RH dentro da sua empresa, precisa devolver para a sociedade, como cidadão e como profissional. Perfeito, chega e me deixa assim, sem palavras. Sinésio, meu querido, ó, e já a segunda indicação sua que a gente faz live. Em breve ele já me indicou outra pessoa para a gente fazer sobre alguma área aí do direito de direito do trabalho. Sei como é o nome dele, com o André, eu acho, um negócio desse. André, e vamos falar sobre André. Vou fazer com o André. Tô até pensando qual seria o tema que eu vou fazer com o André. Isso aí. Kátia, te parabeniza. Sim, diga. Eu também, professor, a gente pode pensar em pedaços da lei, porque a lei é muito densa, é muito grande. Sim. Como eu falei, a gente tem princípio para tratar, em cada princípio a gente pode abrir as hipóteses de tratamento de dados, o consentimento, que é um mundo dentro da lei, como eu revogo, como eu digo ao titular, como é que ele pode ser obtido. Eu preciso provar que eu obtive o consentimento, muitas vezes a justiça pode inverter o ônus da prova. Então, assim, a gente tem inúmeros pontos aí de esclarecimento. Né? Isso aqui foi um overview, totalmente voltado. A lei tem mais ou menos quantas páginas, menina? Olha, ela tem 65 Nossa. artigos, tá? Se você imprimir num Word, num normal, vai dar umas 29 páginas. Normal, nossa. Você vai dar umas 29 páginas. Mas é uma lei boa de ler, uma lei gostosa, tranquila, que você lê, né, pensando em você próprio, como eu falei. Você próprio. Uhum. Dá para entender que a intenção é boa. Proteger dados, a intenção é boa, né? É muito necessária. Kátia está parabenizando aí, segura, esclarecedora, muito proveitosa, onde eu consigo contar. Depois me pede, Jutaí, que eu passo o e-mail. Shelly, perfeito, excelente. Live esclarecedora. Sugiro uma live sobre compliance. Ótimo, podemos fazer. De repente, sim. Eu tô pensando já em fazer, a gente fazer uma live dupla. Aí era bom se pudesse colocar 3, 4 pessoas no coisa, né? Porque tem mas a gente tá na lista também, viu? Inclusive, por falar nesse pedido que colocaram aí, eu fiz uma postagem, tem mais ou menos um mês no meu Instagram. Eu sorteei um carregador portátil e um pendrive para vocês colocarem sugestões de lives. Essa foi uma das sugestões que colocaram. As últimas 3 lives foram sugestões. Procure lá essa postagem minha, gente. Coloca lá as sugestões que eu sempre observo. É uma importantíssima a conformidade. É cada dia mais importante para as empresas, né? E para a sociedade como um todo. Acho que a sociedade civil exige cada dia mais conformidade com a lei. A gente não quer empresas fora, ninguém quer empresas fora da lei, né? É verdade, verdade. Suzana também parabeniza, agradece, Dai, Alessian, me perdoe quem perguntou sobre condomínio aí, porque não daria tempo de falar, mas condomínio não é, a lei não tem nada específico de condomínio, não é? Mas a gente tem que ter condomínio também ali, quando você pede, etc., determinados dados, o condomínio também tem que estar atento, né? Tem que estar. Também precisa estar, principalmente os comerciais, estarem atentos ao cumprimento. Como elimina aqueles dados, o que você recebe ali naquela portaria, a extensão que você pede, como você guarda a segurança daquele dado, e um ponto grande da lei, que é a questão do tempo de retenção. Você não pode ficar com o dado da pessoa para sempre. Eu preciso ficar com ele enquanto eu tenho finalidade. Eu preciso definir um tempo de retenção e descartar aquele dado quando não mais necessário, descartar de forma segura. Não é pegar lá uma planilha enorme e transformar em papel de raciocínio. Então, isso aí. Ai, nosso tempo está esgotando, gente. Já abriu a contagem aqui do Instagram, vai derrubar a gente já. Então, Bia, muito obrigado, de verdade. Obrigada, gratidão pelo convite. Já vi que você ligar, como eu falo, ligado no 220. É muita informação para passar, porque eu sei que vem muita coisa, tem muita coisa nessa caixola. Estou me controlando mais.
Muito obrigado, gente. Gratidão. Obrigada a Aguardo você na vocês. semana do DP aí, todo mundo, na semana do DP, nos cursos, na pós. E semana que vem a gente está aqui com a nova live. Eu vou ver aí. Aliás, semana que vem não vai ter live, porque eu vou estar fazendo curso a semana do DP, mas na outra semana a gente volta. Não sei quem vai ser o convidado, não sei qual o tema, mas coloca lá no meu Insta que a gente está sempre observando. Valeu, um abraço. Gente, boa Até a noite para próxima. vocês, boa semana, Valeu. bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Show.